Bom, a questão aborda o tema da Europa medieval através do livro clássico do historiador francês Marc Bloch, A Sociedade Feudal. O texto diz o seguinte: a guerra põe alegria no coração dos homens. Então, se a guerra põe alegria no coração dos homens, é uma exaltação da guerra que ele está descrevendo aí, para os quais a audácia e o desprezo da morte são, de algum modo, valores profissionais. Habituado a não temer o perigo, o cavaleiro medieval, que adora aventuras e correr perigo, encontrava na guerra um outro encanto ainda, remédio contra o tédio. Pois para os homens cuja cultura durante longo tempo permaneceu rudimentar, ou seja, aqui o Marc Bloch faz uma referência ao fato de, na maior parte da Idade Média, os nobres, por exemplo, não liam, não escreviam, eram analfabetos, não eram povos letrados. Então, para eles, é a administração ou a guerra, as principais atividades, já que havia um desprezo também na Idade Média pelo trabalho manual. Então, continuando. Pois para os homens cuja cultura durante longo tempo permaneceu rudimentar e que não estavam ocupados com os pesados cuidados de administração, a vida corria facilmente numa cinzenta monotonia. Assim nasceu uma vontade de diversões, que quando o solo natal não lhe oferecia alimento suficiente, procurava sua satisfação em terras longínquas. Então está falando aí de nobres que ficavam procurando guerras. Duques, barões, marqueses, e inclusive na ausência dessas guerras eles criavam torneios em que havia competições militares entre os nobres. Aí o enunciado nos pede o seguinte: ao associar a guerra ao cotidiano da sociedade medieval na Europa Ocidental, o texto se refere à preocupação dos camponeses que buscavam novas terras para ampliação da produção agrícola. Falsa, porque esses camponeses, em geral, estavam submetidos à servidão e eles não tinham liberdade, não tinham direito de ir e vir. O servo é escravo da terra, ele não tem o direito de sair do feudo. Então, o servo não é aquele que sai procurando novas terras. Quem fazia isso era a nobreza. B. Compreensão religiosa que defendia a morte em defesa da religião garantia a salvação dos cavaleiros. Claro que havia essa compreensão, mas não é isso que estimula o valor à guerra. Não é essa compreensão religiosa. É uma cultura de valorização do heroísmo, da aventura e da guerra. Essa cultura é herdada dos antigos, tanto dos gregos quanto dos romanos, que também valorizavam muito essa questão do heroísmo, da vitória nas guerras, das batalhas, e até também dos povos germânicos, que contribuíram para a queda de Roma. Muitos deles também cultuavam a guerra. Então ela não é fruto dessa compreensão religiosa, não. C. Alienação política dos nobres, que, mobilizados para o lazer dos torneios e batalhas, se omitiam à administração. Falsa, porque os nobres, de acordo com a cultura medieval, eram responsáveis pela administração e pela guerra. Então, eles não se omitiam em relação à administração dos feudos, tanto que os reis também eram nobres. Letra E. Orientação católica que apregoava a atividade guerreira deveria ser comungada por todos os estratos sociais. Falso, de acordo com a orientação católica medieval, a atividade guerreira era destinada à nobreza, era uma cultura dominante naquela época e, digamos, era um senso comum naquele período, de que a guerra é algo feita pelos cavaleiros, pelos nobres. Logo, a letra D responde à questão, ao dizer que a guerra na sociedade medieval se refere à determinação de funções sociais e vínculos políticos, que relacionavam os nobres à cavalaria e à vassalagem. Então, esses conflitos, essas guerras que os nobres tanto valorizavam, são frutos desses vínculos políticos e das relações de suzerania e vassalagem. O vassalo, ao receber um feudo de um suzerano, por exemplo, ele está obrigado a auxiliar o suzerano em caso de guerra. Ele deve fidelidade ao suzerano. Então, esses vínculos
levavam os cavaleiros a se envolverem em várias guerras a favor dos seus suzeranos, por exemplo. Por isso que responde a questão é a letra D.